tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu tava aqui pensando comigo. E hoje eu vim falar sobre algo que me ocorreu essa semana, né? Que assim, na verdade eu tava ali navegando, né, olhando os e-commerces, vendo sites e tal. E aí já vi que já tava começando meio que um esquenta Black Friday, então, né, coisas mais baratas, tudo mais. E aí me vi, né, perdida, não sei se é a palavra, mas enfim, me vi absorvida, talvez seja a melhor palavra, por coisas. Só que, tipo, eu fiquei me pegando, eu me percebi olhando muito pra, tipo, itens de casa. Mas muito. Tipo, eu tava, tipo, interessada em várias coisas e aí, assim. Eu tava, por exemplo, eu sempre quis, e sempre olhei, assim, várias vezes eu já tava olhando pra um puff do Sofá na Caixa, que assim, uma poltrona, né? Enfim, um dia eu ainda vou comprar. Só que assim, eu sempre vou até lá, eu olho, eu coloco no carrinho até às vezes, ou eu fico tipo, não, acho que chegou a hora, não sei o quê. E aí eu sempre chego em algum momento que eu falo, não, acho que não. Da última vez, eu falei que não porque eu achava o prazo de entrega absurdamente alto, que tava tipo uns 29 dias úteis. Então, assim, eu falei, cara, eu vou comprar agora e eu só vou ver este imóvel daqui a praticamente 2 meses, tipo. E aí eu falei, não, não vale a pena. E outras vezes eu fiquei olhando pro preço. E aí, tipo, agora eu fui olhar nessa semana e aí tava ali no Esquenta Black Friday, mas eu fui olhar e falei, não, pera, mas esse valor que tá aqui é o mesmo que eu tava vendo nos meses anteriores. Tipo, não tô vendo nada de desconto. E aí não comprei. Enfim. E aí nisso, eu vou, tipo, meio que uma coisa vai puxando a outra. Então, quando eu vejo, tipo assim, eu fui olhar isso, aí eu acabei desistindo. Daí eu fui olhar, tipo, eu podia comprar de repente uma cabeceira pra minha cama, que inclusive vocês estão vendo aqui, que é esta preta. Aí fazia tempo também que eu tava namorando esse tipo de cabeceira, que é aquela modular que são vários, né, vários módulos em que você vai colando assim na parede. Super fácil, tranquila de instalar e tal. Falei, beleza, chegou a hora, vou comprar. Aí comprei. Aí também os pisca-piscas eu comprei numa loja mesmo física, porque eu fui comprar coisas de Natal. Mas aí já aproveitei e coloquei aqui. Mas aí, tipo, aí de repente eu tô ali olhando, tipo, eu gostei também desses quadros. E aí, nossa, eu passei um tempão olhando quadro. Um tempão, 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 vendo quadro, vendo coisa. E aí, nossa, isso aqui é legal, essa também é legal, a personalidade, não sei o que, nananã. Aí no fim escolhi 3 quadros que estão para chegar. Pra daí eu compor um pouco mais a parede da sala. E aí, assim, qual que foi o resumo, né, do meu pensamento que originou este episódio aqui? Cara, assim, eu tinha uma possibilidade infinita de coisas que eu podia comprar. Tipo assim, e assim, eu já tive fases, né? De repente, assim, nossa, eu tô na fase de olhar produtos de maquiagem. E aí nossa, eu, tipo, tava frenética, olhando e vendo lançamento e coisa e tal, e aí ia lá e comprava. Aí, tô agora na fase do skincare. Eu ainda estou um pouco, né, na fase do skincare. Inclusive, estou brilhando bastante porque eu já fiz o meu, passei meu creminho da noite, então esse creme ele fica brilhoso. Então, lidaremos com isso. Mas aí, tipo, beleza, vou lá, compro, e aí comprava vários produtos e testava coisa, e testava, né? Tipo, sérum de não sei o que, com ácido não sei o que lá, e ficava testando coisas. E aí, hoje em dia, eu já tenho meio que um padrãozinho de coisas que eu uso, e são sempre aqueles, então eu sempre vou comprando só, tipo, refills, né, novos. Mas já tive essa fase, aí, tipo, de ficar com o meu carrinho lotado, por exemplo. E aí, assim, eu tava percebendo, então, que dessa vez, ou ao menos nesse momento, eu estou na fase, talvez a fase adulta mesmo, real, de me mimar com coisas de casa, né? A gente, tipo, eu pelo menos pensava assim há um tempo atrás, né? Acho que a gente cresce pensando um pouco assim, pô,
sacanagem, né? Que os nossos pais, tipo a nossa mãe, muitas vezes, goste de ganhar coisas pra casa, mesmo que, tipo, Dia das Mães é meio clássico, né? Mas às vezes tem mãe que, tipo, gosta tanto que às vezes você, tipo, dá uma coisa assim até no aniversário dela. Tipo, vou te dar uma air fryer, sabe? Porque mãe geralmente gosta muito de ganhar coisas de casa. E pais geralmente também gostam de ganhar ou, tipo, ferramentas ou coisas de churrasco e tal. E aí eu sempre pensava assim, né? Tipo, pô, caramba, velho. Bom, de repente é aniversário da pessoa, e aí eu vou dar, tipo, um negócio de casa pra ela, né? Tudo bem que tem várias questões, porque nisso também entram vários estereótipos, né? Mas, tipo, eu ficava pensando, nossa, né? Tipo, pô, eu podia dar outra coisa. Eu vou dar, tipo, um creme, vou dar alguma coisa pra cabelo, sei lá, né? Ou vou, sei lá, proporcionar alguma experiência, uma massagem, yoga, sei lá, coisas assim. E aí, assim, sim, eu ainda tenho parcialmente essa opinião, mas como eu me percebi, tipo assim, amando fazer compras online para casa, e literalmente as coisas que eu me dei até agora de aproveitar Black Friday e também meio que tipo, vou me presentear de Natal, o que que eu vou me dar de Natal? Foram coisas para casa. Inclusive, uma das que eu tô mais ansiosa para chegar é um jogo de panelas que eu comprei, que são a coisa mais lindinha. Essas sim, em tese, estavam na promoção, estavam em esquenta Black Friday, então peguei num precinho legal. E aí, assim, eu tô fissurada, eu quero muito que chegue, porque assim, tipo, desde que eu me mudei pra cá, eu já vinha pensando em mudar meio que meu enxoval, né? Então eu fui meio que mudando coisas, né, picadas. Eu mudei, tipo, vou comprar lençóis novos, aí, tipo, vou comprar mantas novas, aí comprei, tipo, coisas pra casa mesmo, né? Tipo, de decoração. E aí eu falei, não, pô, preciso comprar. E comprei copos novos, que eu não lembro se eu falei isso aqui, mas comprei copos novos. Aí, tipo, as panelas era uma coisa que já tava na lista, porque as minhas são bem velhinhas já, então já tava querendo trocar. E aí eu vi essa oportunidade e falei, beleza, chegou a hora. E agora eu tô, tipo, ansiosíssima pra chegar logo. E tô doida pra, tipo, começar a usar e pra poder cozinhar e fazer minhas coisas em casa com as minhas panelinhas novas. E aí, assim, também fui comprar coisas pra, né, mudar um pouquinho, mudar assim, colocar mais coisas na minha árvore de Natal e tal. E aí comprei os pisca-piscas, como eu falei e tudo mais. E aí, tipo, eu me vi também assim, dando uma volta. Fui na loja Asmel, tava dando uma volta olhando coisas de casa. E, tipo, quase trouxe mais coisas, eu só me dei aquela segurada mesmo assim. Mas eu já tava, tipo, vendo várias outras coisinhas. E até, tipo, agora a próxima coisa, de repente, que eu posso pensar em trocar é o meu conjunto de talheres tal. E aí eu tava ali olhando e tal. E, tipo assim, eu tava mesmo me divertindo vendo coisas pra casa. Eu percebi que eu tava assim, nossa, passei tempo demais vendo coisas pra casa. E aí, assim, eu me fiz essa reflexão do tipo, caraca, chegou mesmo esse momento de que a gente então agora gosta de se presentear com coisas de casa. E aí, será que de repente eu vou passar a gostar se eu ganhar coisas de casa também? Será que eu vou me tornar a pessoa? Nem sou mãe de pets, no caso. Mas será que eu vou me tornar a pessoa que de repente de fato gosta de ganhar coisas de casa e vai, tipo, curtir muito se ganhar. Não sei se um pano de prato. Talvez um pano de prato engraçadinho. Talvez o pano de prato engraçadinho eu gostaria. Mas, sabe, tipo, não sei, vou te presentear com um jogo de tapoer novo. Nossa, eu acho que, tipo, eu acho que eu realmente ia curtir. E aí me vi nesta fatídica fase, neste fatídico momento de adulto de gostar e ter prazer de comprar coisas para casa, sabe? E entrei nessa reflexão sobre realmente a adulteza chegou para nós ou para mim, no caso. Não sei se para você também. Mas ó, antes de eu continuar aqui, antes que eu esqueça, caso você tenha chegado agora, muitíssimo prazer. Eu sou a Érica e eu estou semanalmente aqui falando sobre reflexões, coisas que eu
fiquei pensando sobre. E aí você está muitíssimo convidado para chegar aqui neste podcast. Já deixa seu like para mim, que já fortalece, já ajuda o vídeo a circular aí. Também compartilha para mais pessoas, chama amigos, chama família para conversar aqui comigo e fica à vontade para deixar seu comentário sobre o que você pensa, o que você achou, me deixar sugestões também de outros temas. Como eu disse, isso aqui são pensamentos meus e eu estou sempre aberta para que você venha comentar e compartilhar comigo como você pensa, o que é que você pensa, se você concorda, se você discorda, se você também é assim, já chega comentando aqui pra mim, belezinha? Eu estou aqui com meu chazinho hoje porque eu cheguei tarde e aí eu não quis fazer café porque eu achei que não era uma boa fazer café agora, né? Mas então eu tô com meu chazinho que deve estar quente pra cacete. Hum, mas tá bonzinho demais. Chazinho de erva doce que eu adoro. E aí, assim, eu tô com uma vibe um pouquinho cansada aqui, não sei se vocês vão perceber, mas eu vou tentar não deixar a energia de Vilmoca neste vídeo, eu prometo. Mas assim, vamos voltar ao assunto. Eu me vi pensando sobre isso, e aí eu até cheguei Sabe quando você fica tão genuinamente feliz com alguma coisa que você até compartilha com pessoas? Que tipo, nossa, olha esse jogo de panela que eu peguei, olha que preço maravilhoso que tá, sabe? E aí eu fiquei mesmo fortalecida nessa ideia de, cara, eu realmente estou numa fase, assim, muito adulta. Eu falei aqui no episódio anterior sobre, né, criar um lar e sobre como eu tô nesse momento, né, de, tipo, em love com a minha casa e com o meu espaço, meu cantinho. E então, meio que, né, associado a isso, alinhado a isso, eu tô também nesse momento de gostar de comprar as coisas para casa, principalmente coisas que geram ainda mais conforto, sabe? Que me dão ainda mais essa sensação de conforto. As últimas coisas que eu tinha comprado antes dessas que eu comprei essa semana tinham sido duas mantinhas bem gostosinhas que eu deixo já no meu sofá. Que aí eu deixo tanto para os gatos deitarem, quanto, tipo, eu já deito ali, já puxo minha mantinha. As pessoas vêm aqui em casa, vêm assistir coisas comigo também, já vão chegando ali, já vão puxando a mantinha delas. E, e aí, dessa vez, como eu falei, comprei as panelas, comprei este painel aqui, né, pra deixar ali de cabeceira. Comprei pisca-piscas e aí comprei esses mesmos piscas aqui e coloquei meio que na minha janela assim da sala pra fazer, ficou meio que um climinha, sabe? Parecendo aquelas luzezinhas assim suspensas. Ficou muito fofo e aí vou deixar lá forever, mesmo depois que o Natal acabar, ficará lá. E comprei quadros, como eu falei. E aí assim, sabe, tipo, eu tenho começado a fazer isso, eu tô gostando muito. E assim, como eu falei, ó, eu comecei olhando pra poltrona, porque tem um espacinho ali na minha sala que eu já tô imaginando essa poltrona, que é do lado de uma estante de livros, e aí já fiquei imaginando comprar uma luminária de chão pra colocar ela ali focada, e aí fazer aquele cantinho ali como um cantinho de leitura. E aí essa parede de trás já tem alguns quadros, então eu comprei mais quadros que eu vou compor um pouco mais, deixar um pouco mais decorado. E aí essa parede ela já é a parede meio que de entrada de casa, então meio que as pessoas já vão entrar e olhar ali e ela fica, né, na posição do lado assim de onde fica meu sofá. Então se você tiver dependendo, está sentado no sofá, tá conversando comigo olhando para cá, você já vai estar de frente para essa parede, aí dá para ficar olhando toda a minha composição de coisas. E eu tava, inclusive, lendo isso essa semana. Eu não vou lembrar em que. Eu não sei se foi na Cara, se foi na Quem. Eu tava lendo em alguma revista online, né? Alguma matéria online, que tava falando. E eu vi, acho que depois isso começou a aparecer no meu algoritmo. Tava falando sobre que agora o minimalismo começou a perder um pouco mais de força. Ele continua existindo, mas perdeu um pouquinho mais de força. E que agora a gente tá numa vibe de criar, né, decorações que sejam, tipo, que remetam personalidade, que remetam, tipo, afetividade, às vezes, tipo, uma memória afetiva, uma lembrança de viagem, fotos de família, coisas, sabe? Que tragam
pro lar essa sensação de, tipo, dela ser meio que uma impressão de personalidade, de quem você é. E aí, assim, eu confesso que eu tô muito nesse momento. Eu acho que, assim, eu sempre fui. Eu não considero que eu tenha sido minimalista em nenhum momento, porque eu sempre gostei de ter, tipo, eu tenho Funkos, tenho Lego, tenho livros, tenho coisas minhas, assim, tipo, pelúcias. Eu sempre tive, sempre gostei de, tipo, eu tinha uma época um fundo vermelho numa parede, assim, que era de trás da TV, que já era pra ela ficar bem chamativa, e eu tinha prateleiras com coisas minhas, eu tinha fotos, e enfim. Sempre gostei de ter coisas de casa, assim, coisas de decoração, né? Que remetessem à personalidade. Eu tenho, tipo, almofadinhas como essa aqui, que são desenhadas. E aí eu vou, tipo, espalhando coisas pela casa, né? Pra trazer, remeter a quem eu sou. Hoje em dia eu também tenho, tipo, lugares de velas, tenho, tipo, imagens de santos, tenho os meus tarôs, as minhas caixinhas de tarô também se tornaram decoração. Aí acaba meio que você entra, você consegue meio que ver já, sabe, elementos e coisas minhas. Então você consegue meio que. E eu já ouvi isso de algumas pessoas, sabe? Desculpei pela moto. Mas eu já ouvi isso de algumas pessoas que vieram aqui em casa e, tipo, olharam e falaram: Caraca, sua casa é muito sua cara, velho. Tá muito a sua cara. Porque tem elementos seus espalhados por todo lugar. Então se torna muito sua cara, né? E então eu sempre fui, mas eu acho que agora eu acabo me sentindo pertencente a essa tendência por eu estar construindo este lar, como eu falei aqui. Então eu tenho coisas já tenho coisas minhas espalhadas e tal, né? Eu meio que já transformei principalmente a minha sala em um lugar que já tem bastante da minha identidade. Só que aí, assim, quando eu entro nesses momentos de olhar coisas para casa e tudo mais, eu geralmente já vou pensando em meio que fomentar isso, né? Trazer ainda mais coisas com a minha personalidade. E escolho coisas e cores que eu gosto, que traduzem a minha personalidade. Claro que isso muda muito, né? Questão de cores e tudo mais. Eu já tive preferências que hoje eu tenho menos, porque hoje eu tô um pouco mais para cores mais terrosas e verde, porque é o que tá na moda também, né? Nesse momento, mas eu já fui de, como eu falei, ter uma parede vermelhona e querer cores mais impactantes, e agora eu também tenho esse aprendizado, né? E essa vibe um pouquinho mais zen, um pouquinho mais de relaxamento, então eu sei que as cores da casa contribuem para isso também. Aí eu tô inclusive gostando, eu caí nessa matéria não por acaso, porque eu também gosto de ficar olhando vídeos de referências de pinturas, de decoração. Sempre gostei desses programas que são tipo para transformar ambientes, sabe? Então, tipo, eu gosto de repente pensar e olhar para um lugar e pensar, cara, de repente eu não posso mudar muito os móveis de lugar. A minha sala acontece muito isso. Os móveis como estão agora é a forma como eles vão ficar. Eu não tenho muito como mudar muita coisa. Mas aí eu vou pensando nesses outros pontos e coisas de decoração que vão dando uma outra cara. Vou pensando se talvez eu boto uma cor. Eu não sou muito de pintar paredes, assim. Não, não sou de fazer isso com frequência. Eu sou muito mais de, tipo, colocar elementos para daí as paredes e as coisas ganharem vida, sabe? E aí, assim, eu posso de repente, tipo, carregar muito uma estante com muitas coisas que aí, tipo, não fica muito pesado, porque a minha parede tá num tom, por exemplo, de branco, como é aqui, meio neutro, então, tipo, ah, beleza, eu tenho cores pra caramba, mas são das minhas coisas, tipo, dos meus pops, dos meus livros, enfim. E aí, então, eu realmente tenho consumido muito desses conteúdos também, inclusive até alguns que, tipo, dão dicas, né? Tem muitos vídeos, você já deve ter caído em algum também, que é do tipo, ah, parece uma casa de rico, mas são coisas da Shopee. Algumas coisas eu realmente acho legal, eu fico olhando, e aí de repente até pego referências e vou olhar, né, também no Mercado Livre, na Amazon e tal, que são lugares que eu gosto de comprar mais. Mas aí eu também tenho gostado muito de escolher coisas e peças com bastante personalidade, sabe? E eu tenho remetido um pouquinho mais para
Eu tava olhando até alguns estilos de decoração. Eu sempre tive, acho que, transitando ali um pouco no urbano, mas algumas decorações um pouquinho mais. Acho que a galera tá até chamando um pouquinho mais de casa de vó, meio que vintage, também tem chamado bastante a minha atenção. Eu tenho gostado bastante, assim, sabe? Direto aparece pra mim, inclusive, um kit de lençol, fronha, que é de tangerinas. Que pra mim remete muito, tipo, casa de vó. E até meio que anos 80 e tal. E aí eu olho e eu fico, cara, que gracinha tal. Ia ficar muito fofo. E fico pensando em comprar direto. E, sabe, tipo, azulejozinhos pequenininhos. Eu tava até pensando em comprar, tava olhando e fiquei namorando, mas eu não comprei porque eu achei muito caro. Que eram, tipo, quadrinhos, assim, pequenininhos. Com desenhos, tipo, esses tinham lavandas. Eu achei tão fofo porque combina com, né, minha tatuagem e tal. Tem lavandinhas aqui no braço. Aí era tipo um que era meio que um pirizinho de café e umas lavandinhas em volta. E o outro era tipo uma bicicleta e lavandas. Sabe? Vários pequenos quadrinhos que remetem um pouquinho a pequenos azulejos. Eu ia comprar tipo quatro pra compor assim a parede. Mas eu achei meio carinho. Eu cheguei a colocar, inclusive, no carrinho também uns papagaios. Que são geralmente pra área externa, mas eu tava pensando em colocar pra compor ali. Tinha visto papagaios, tinha visto aquelas galinhas caipiras, que também ficava muito em cozinhas de vó. Tava vendo pra comprar esse. Enfim, eu tava olhando muitas coisinhas e itens que remetem a, tipo, a casas de anos 90, 80, sabe? E até mais, até antes, né? A galera agora tá gostando muito de vinis e tudo mais. Eu tô gostando de ver ambientes com essa vibe, sabe? Não tô muito nela, mas eu tô gostando de tipo, fico olhando coisas e aí começo a talvez pensar em como que eu posso incorporar um pouco elas já no meu estilo, já no que eu gosto de ter em casa, tal. Mas é isso, assim, eu tenho me percebido gostando muito desses conteúdos e me percebi essa semana fazendo comprinhas só de coisas de casa. Até vou pedir aqui para você comentar aqui para mim qual foi a última coisa de casa que você comprou, assim, tipo, eu tava vendo na Shopee e achei maneiro e comprei. E, pô, sei lá, é um descascador de coisa. Pode ser aquelas coisas também super multifuncionais que vende por aí, Polishop ou na própria Shopee, enfim, coisas que são prometidas para tipo revolucionar e mudar alguma coisa que você poderia fazer tranquilamente, mas você tem uma coisa agora que te ajuda nisso. Enfim, eu não sou tanto dessa vibe ainda. Mas coisas de decoração realmente têm sido, assim, o principal. Decoração e coisas que, tipo, aconchego, né? Coisinhas de aconchego. Essas, tipo, o conjunto de panelas tem um pouco com esse lugar. Também falei no vídeo anterior. Que eu tenho gostado de cozinhar, pra, tipo, ter aquele momentinho de cozinha, pra receber as pessoas também e tudo mais. Então, meio que as panelas, elas vêm como um plus pra eu poder fazer isso, né? De um jeitinho mais aconchegante, com um pouco mais de prazer em fazer, sabe? E é isso, eu tenho meio que priorizado fazer isso cada vez mais, sabe? Assim, tipo, consumir coisas, comprar coisas para casa. Eu tô também, tipo, acho que com menos frequência, mas também fico olhando, tipo, eletrônicos, eletrodomésticos, coisas pra, tipo, tornar a casa mais funcional. Nossa, eu queria muito ter espaço pra ter uma lava-louças, porque eu acho que seria, tipo, uma compra muito acertada, porque eu detesto lava-louça e a minha pia também é pequena, então, tipo, eu ia poder tirar o escorredor dali, deixar um espaço pra outra coisa e tal. Mas eu não tenho espaço suficiente hoje, pelo menos, pra uma lava-louças, então não é algo possível nesse momento. Mas, tipo, super seria um investimento que eu faria, sabe? Agora, se eu pudesse. Inclusive, também outra coisa que eu vi, não lembro se eu falei isso no vídeo anterior. Se eu falei, me perdoe por estar sendo repetitiva. Mas eu vejo, tava vendo vídeos, tipo, a galera falando, com 10 mil eu compro um iPhone novo. E aí embaixo tava assim, eu com 10 mil. E era a pessoa, tipo, comprando coisas pra casa, né? Comprando, tipo, uma geladeira nova, comprando uma TV, comprando um sofá. E aí eu super concordo, sabe? Eu tô muito nessa fase, inclusive, de, tipo, pô. É aí que eu acho que agora eu tô, tipo,
separando garotos de homens, garotas de mulheres, sabe? Porque eu tô nessa fase que assim, pô, eu vou gastar. Ah, se, sei lá, se. Eu tô numa roda de amigos, pessoas tal, conversando. Se eu tô vendo que de repente o papo ali é muito sobre, tipo, gastar com ingressos absurdos de festas, porque eu, claro, vou pra shows e tudo mais, mas não vou pra, tipo, 200 raves semanais ao preço de 200 contos seco, sem beber nada incluso, nem comida nem bebida. Se eu tô numa roda de pessoas que o papo é esse, ou que tipo, ah, comprei um iPhone XPTO, comprei um MacBook não sei do que, comprei um, sei lá, um fone de ouvido Mega Blaster, coisas que tipo assim, sei lá, são, vamos falar real, são de jovens, são de garotos, garotas, sabe? Não é mais a minha vibe. Basicamente é isso. Tipo, hoje eu tava até tendo um papo agora há pouco com os meus irmãos, meus cunhados e tal, sabe? Sobre, tipo, ah, quanto que tá pra comprar uma casa, aluguel, moradia, coisas de adulto, sabe? Esse agora é o meu papo, meu rolê é esse, sabe? E aí é isso, tipo assim, eu vou sentar contigo 2 minutos e vou começar a falar sobre eu tava vendo uma promoção de lavar louças e eu tô pensando sobre de repente fazer uma obra na minha cozinha para fazer caber uma lava-louças. E aí de repente eu vou estar te pedindo indicação de profissional que faça isso, ou vou estar te falando onde eu vi a promoção da lava-louça e perguntando se de repente você já comprou naquela loja. E, sabe, se você for esse tipo de pessoa neste nível de adultice que eu estou agora, a gente vai trocar ideia por bastante tempo sobre coisas de adulto, sobre como é que a gente faz para comprar uma casa em 2025 ou um apartamento, enfim, ou se eu compro ou não uma lava-louças e como é que eu faço para botar ela na minha cozinha. Vai ser isso, sabe? É, não tô mais nessas conversinhas de, pô, não, a gente tem que fechar a festa X e tal para semanas que vem. Ah, não, a gente. Que outro exemplo de garota eu posso dar? Ah, essa que eu tava falando antes, querendo ou não, né? De tipo, ah, gastei com a paleta nova da Nina Secrets, comprei a maquiagem nova da Francine, comprei não sei o que da Boca Rosa, gastei com perfume importado de sei lá quanto que eu nem sei, porque eu não uso. Comprei o tênis da moda, comprei roupas de marca X, comprei, sei lá, um Vans novo. Que Vans pra mim, eu desculpa se você gosta de Vans e você tem mais de 30 anos, mas pra mim é coisa de jovem, você me perdoa. Tudo bem que eu uso All Star, talvez eu não tenha nem lugar pra falar, mas assim, eu vejo adultos usando All Star. Eu não vejo adultos com mais de 30 anos usando Vans. Se você é este adulto que usa Vans, ah, desculpa, eu acho que você não é um adulto, você não é uma mulher, um homem, você ainda é uma garota, um garoto, me perdoa. Opinião minha. Mas assim, você pode falar também, eu vou pra CCXP, eu vou pros rolês que é tudo de adolescente, então também me visto às vezes como um adolescente, então você também pode olhar pra mim e falar, garota. Mas é isso, você vai ter sua opinião, eu vou ter a minha, basicamente. Mas é isso, assim, tipo, pelo menos em questão de conversa, vai. Eu não vou falar mais sobre vestimenta, que cada um se veste como quiser e faz o que quiser com o cabelo e, enfim. Dane-se. Mas falando sobre, tipo, conversa, sobre papo. Cara, eu quero estar sentada com pessoas que vão estar falando sobre isso. Como é que eu financio um apartamento? Como é que eu quero, pô, quero um aumento, quero uma promoção, quero progredir no trabalho, tô ralando pra isso, tô terminando de estudar tal coisa, tô investindo, guardando dinheiro pra comprar uma máquina de lavar nova, quero trocar minha geladeira. Quero pegar referência contigo de onde tu comprou o teu colchão XPTO lá maravilhoso, que é de excelentíssima qualidade. Excelentíssima qualidade. Sabe, eu tava esses dias trocando ideia lá no trabalho sobre isso. Uma menina falando sobre, cara, se você se muda muito de casa, não compre um colchão da Ema Colchões. Vou repassar esta dica que eu recebi de graça pra vocês aqui. Que ela falou, pô, porque
comprei, ele é maravilhoso, né? Ele se desensaca, ele vem a vácuo e tal, você põe lá, delícia, gostoso. Mas eu precisei me mudar nesse período, e aí no momento do transporte e tudo mais, o colchão ficou meio que apoiado no caminhão, tal, né, de um jeito com mais coisas, e aí o colchão pegou meio que uma fenda, uma curva, ficou todo troncho, e aí ela teve que ligar lá pra pedir pra ver se trocava, e aí tomou rolê e não sei o quê. Então ela já me mandou essa, olha, você que mora de aluguel, muda muito, precisa de repente mudar muito, não vale muito a pena. Repense sobre comprar um colchão da Ema. Talvez compra um outro, ela até deu umas dicas lá, mas eu não vou lembrar agora, mas compra um outro, tal, que é melhor e tal. Esse tipo de conversa que eu tô agora, nesse momento, sabe? Inclusive é isso. Estou nesse hiperfoco da lava-louças. Então, se você quiser conversar sobre isso comigo, comenta aqui, deixa no comentário já uma dica do que é que eu posso fazer pra de repente, porque eu não quero fazer também um grande projeto de cozinha não, porque a minha cozinha é bem pequenininha e eu moro de aluguel, então eu preciso combinar tudo com, né, a proprietária e tal. Mas assim, se você souber, me dá uma diquinha aí de alguma coisa que dê pra fazer tranquilamente, que eu também não gaste muito. Talvez pra encaixar ali uma lava-louça, me dá essa dica aqui que eu vou gostar muito, porque eu tô mesmo nesse foco dela. Mas é isso também, tipo, quiser trocar ideia sobre coisas de decoração de casa, estiver falando sobre que você quer comprar um sofá novo, e ou me indicar também, porque de repente meu sofá é uma das coisas que eu ainda não troquei, talvez venha aí para querer trocar no que vem também, então já me deixa a dica aqui também. E vamos trocar ideia dessas coisas. Que agora é isso, gente. É isso. Chegou essa fase. Eu falo para todo mundo que eu tô com 35. Inclusive, acho que no vídeo anterior eu até errei minha idade. Eu vi uma parte que eu falei 36. Eu falei, caraca, eu já estou me dando 36. Tô com algum problema aí. Mas fato é que eu falo pra todo mundo que com 35 eu já me sinto mais próxima dos 40 do que dos 30. Então eu já tenho essa noção de que já tô me permitindo, porque eu já sempre tive gostos pra algumas coisas mais de senhora. Já tô só me permitindo, de fato, fazer valer o meu momento de, cara, eu já estou amadurecida, eu quero conversar sobre como é que você gastaria os mesmos 10 mil de um iPhone. Nem sei qual é agora. 15 que tá agora? Nem sei qual é. Mas o que você compraria com esse valor? Ah, um jogo de panela novo? Qual que seria, de repente, a coisa mais luxuosa que você se daria com esse valor? Que fosse pra casa? Eu talvez a lavar louças. Que falei que eu tô com esse hiperfoco. E de fato eu estou. Porque eu não consigo parar de pensar nisso. Mas enfim, sim, eu me daria uma lava-louças facilmente com esse valor. Hum, outra coisa também que tá no meu hiperfoco. E aí, assim, se você viu alguma boa promoção aí, comenta aqui pra mim, deixa nos comentários, tá? Já me dá essa dica, me fala onde você viu, que loja e tal. Porque outro hiperfoco que eu estou também é em uma cafeteira. Eu quero muito comprar uma cafeteira. Que eu tô no modo tradicional de passar café no modo tradicional. Só que agora eu comecei a ficar, tipo assim, pensativa, tipo, fissurada em, cara, eu quero muito uma cafeteira. Eu só não sei ainda qual. Só sei que eu não quero uma Nespresso, tá? Se você é fã de Nespresso, quiser me dar essa indicação aqui, obrigada, eu te agradeço, mas não sou muito fã. Eu já tive Dolce Gusto, é uma possibilidade. E eu não sei se só uma cafeteira normal, dessas que americano usa. Não sei, eu ainda estou pensando. Mas eu tô querendo muito uma cafeteira. Então, se você tiver ao visto alguma boa promoção aí, quiser me indicar aqui, eu puder, eu super te agradeço, porque eu provavelmente vou olhar. Vai ser provavelmente a próxima coisa que eu vou passar um tempão rolando meu, né, meu app ou o site, enfim, de e-commerce atrás disso. Eu vou inclusive fazer isso provavelmente depois de terminar esse vídeo já, mas eu vou esperar para ver se vocês deixam comentários aqui para mim com dicas, que eu vou ficar muito contente, muito feliz. Bom, beleza. É isso que eu queria falar. Era sobre isso que eu fiquei pensando. E como eu disse, comenta aqui pra mim qual foi a última coisa que você se mimou, que na verdade você mimou a sua casa, o seu espacinho. Ou quais as coisas você gosta de ficar botando no carrinho e tirando também, que tá lá infinitamente e você nunca compra.
Hum. E aí agora, falando aqui no nosso quadro Entre Pensamentos, eu queria fazer uma indicação. E aí, assim, você vai me achar completamente maluca, eu acho. Porque nem faz muito sentido. Mas eu nem sei como é que eu. Nem lembro como foi que isso aconteceu. Mas eu cheguei do nada em vídeos de acampamento. Sim, eu não gosto de acampar. Eu nunca acampei, na real. Não vou dizer que eu não gosto, porque eu nunca acampei. Mas eu nunca tive essa vontade de acampar. Tipo, acampar nunca foi uma coisa que eu quis fazer. Por isso que eu nunca fiz. Mas eu caí em vídeos no YouTube de acampamento. Caí num vídeo, inclusive eu tô até com ele passando aqui. Eu vou dar a dica pra vocês desse canal, que é Ioiô com Y. Y-O-Y-A-O Camp. C-A-M-P. Tudo junto. Que é uma moça oriental. Eu não sei muito bem de onde ela é, porque eu não peguei, não li muito sobre a bio dela ainda, mas já dá pra perceber que, né, que até pelo ambiente que ela tá, pelo que ela cozinha e tudo mais, ela é oriental. E ela acampa em lugares, assim, na mata. Inclusive, eu deixei esse vídeo rolando agora aqui. E eu não sei se vocês estão ouvindo, porque vocês devem estar ouvindo um milhão de coisas externas. Inclusive fogos agora. Mas, tipo. Deixa eu ver se eu aumentar que vocês ouvem. Ela faz geralmente vídeos de camping na chuva. E aí, tipo, ela monta tudo. E ela tem umas barracas, velho, que acho que foi daí que eu fissurei. Porque nem é com a ideia do camping. Porque eu vejo ela, de repente, numa barraquinha miudinha e tudo mais, eu não vou curtir. Mas ela tem umas barracas, cara, assim, monstro. O primeiro vídeo dela que eu vi era uma barraca, inclusive, que ela meio que. Meio que, sei lá, que ela dava pra você, tipo, prender ganchos no carro. E então ela ia de carro até um lugar, uma floresta e tal, parava o carro ali e aí enganchava alguns ganchos dessa barraca, tenda, sei lá, gigantesca que ela tinha. E, mano, assim, tipo, muito grande, com muito espaço. E ela tem de tudo. Tipo assim, eu fiquei fissurada, eu acho que muito mais nas coisas que ela tem de acampamento, que eu achei incríveis. A própria barraca é incrível, mas assim, sabe? Tipo, dela. Ela tem aqueles colchões que tem aquela coisinha né, colchão inflável que ele enche só de você apertar sem ter uma bomba interna. Aí só dela montar e encher ali, já fiquei tipo, caraca, que legal. Aí, tipo, luzinhas que ela tem, tudo mais. A barraca em si tem um milhão de negócios, né, a janela, isso, caramba. Aí ela leva mesinha pra comer. Ela tem um cachorrinho. Não sei se em todos os vídeos ela tá com um cachorrinho. Nesse que eu tô vendo agora ela não está. Mas já vi vários. Tem um outro canal aqui também que é tipo Shiwu Camp, que às vezes aparece pra mim. Enfim. Se você tiver curiosidade, põe tipo camping na chuva, coisas assim no YouTube, que você vai cair em algum desses vídeos. Agora ela tava inclusive fazendo um amen aqui. E agora ela vai fazer alguma outra coisa. E aí é isso, do nada ela me pega e me puxa, tipo, um negócio meio que de gás, aí é meio que um fogãozinho, né, de camping improvisado, assim, mas não, assim, de improvisado não tem nada, é isso que eu quero dizer. É tipo, cara, é como se ela tivesse, tipo, tudo da linha da Stanley, das linhas do Big Grills lá, Bill Grills, Bear Grylls, sei lá como é que fala o nome dele, enfim, sabe, assim, tipo, ela tem tudo da nata, tudo do melhor de camping essa mina tem. E ela tem vários vídeos com vários tamanhos de barraca, com vários lugares, mas ela gosta muito de acampar na chuva. E aí eu gosto muito também de assistir, e eu coloco às vezes agora que nem à noite, pra também ficar nesse climinha ouvindo o barulho, porque aí você fica ouvindo o barulho da chuva caindo na barraca, né? Aí você ouve todo o barulhinho, ela deixa tudo. Então você ouve todo o barulhinho dela cozinhando. Agora ela acabou de fazer um chá, acabou de pegar uma garrafa d'água, tá enchendo. E assim, tudo com barulhinhos, com SMR e tudo mais, é super relaxante. Mas eu também, como eu falei, eu fiquei fissurada pelos utensílios, pelas coisas que ela tem de camping. Que eu até inclusive pensei, falei, cara, se eu tivesse a grana que essa mina provavelmente tem pra investir em tudo isso que ela tá investindo aí, que ela tá usando, aí provavelmente tem grandes chances de aí sim eu querer acampar em algum momento. Mas ainda assim, ela vai para uns lugares
que aparentemente é bastante remoto mesmo assim, que eu acho que eu não tenho essa coragem, de verdade. Eu gosto demais de filmes de terror e de coisas pra ter essa coragem de acampar no meio do nada. Mas quem sabe um dia, né? Não sei. Quem sabe de tanto eu ficar assistindo essa mina fazer os negócios e os acampamentos maravilhosos dela, as tendas maravilhosas que ela monta, porque ela literalmente é a arma, tipo, ela chega lá do nada e começa a montar tudo. Então você vê tudo do zero. É legal também por isso. Mas quem sabe se um dia eu tiver esta bagatela e quiserem investir nisso também, né? Se for uma vontade, aí quem sabe você vai me ver acampando. Porque eu fiquei realmente tentada. Ela tá, inclusive, fazendo agora meio que um temporazinho, cara. Gostei. Muito massa. E assim, ela tem uma frigideirinha, velho. Vai lá ver. Se vocês quiserem ir lá ver, vocês vão ver a quantidade de coisinha legal que ela tem. E aí eu fico fissurada nisso. Então, deixei aqui só como uma indicação, caso você também queira ter essa brisação em camping com utensílios maravilhosos de camping. Bom, beleza. E pra terminar aqui, vamos para o nosso último quadro, que é o Tirei do Rascunho. E neste Tirei do Rascunho, eu vou colocar uma coisa muito boba, mas. Ah, é bobo pra você, mas não é bobo pra mim, porque todas as coisas que eu tiro do rascunho porque eu quis fazer, eu me comprometo a fazer, em algum momento eu faço, eu fico muito orgulhosa, eu acho que eu realmente deveria ficar. Mas eu finalmente decidi montar a minha árvore de Natal. E aí, estou dizendo isso porque tem algumas semanas que eu venho pensando sobre quero comprar coisas de Natal e aí quero montar minha árvore. Eu queria, inclusive eu ia até decorar bem mais a casa, porque tipo eu tinha pretensão de ir na 25 esse fim de semana, mas aí também tive uns diazinho meio ruim, então acabei não indo. E aí eu fui na Lojas Mel e me contentei com o que eu, né, encontrei por lá, com o que eu achei legal e tal. Mas eu tava com isso, assim, com esse pensamento. Cara, eu queria esse ano, eu já tinha pensado faz tempo já. Tinha pensado assim, cara, esse ano eu quero muito enfeitar um pouco mais a minha casa de Natal. Ano passado eu tinha me mudado recentemente pra cá, então eu tinha tipo meio que organizado recente as coisas, então eu meio que montei o que deu, porque eu ainda tava também com aquela sensação de que eu não tinha alguns móveis, então eu tava ainda sem a cama, tava com o colchão no chão, tava sem rack, tava usando a minha mesa de escritório como rack, então como a casa ainda tava um pouco improvisada, eu não tive aquele gosto, de fato, de decorar a casa pro Natal, sabe? Mas aí esse ano eu falei, não, esse ano eu já tô com a casa mais arrumadinha, eu já comprei mais coisas e tal. Eu acho que dá pra eu de fato fazer uma decoração melhor, mais legal. E eu ainda quero comprar algumas coisas, provavelmente ainda vou comprar mais algumas coisas até o Natal. Eu quero realmente coloquei minha árvore ali no chão, quero realmente colocar alguns presentes ali, deixar, né, o ambiente e tal. Mas eu já fiquei, tipo, muito feliz, já estou aqui tirando do rascunho com vocês, porque de fato eu consegui fazer isso. Eu comprei algumas coisas, então meio que a minha árvore ainda é a mesma. Mas eu coloquei elementos diferentes ali, coisas até que, tipo, eu já queria ter comprado há mais tempo. E aí a casa tá começando a tomar essa forma natalina, tá começando a ter esse lugarzinho gostoso. E, cara, eu amo Natal. Daqui a pouco entrar dezembro, eu já começo as maratonas de filmes natalinos, que eu gosto muito. Tipo, eu assisto Herói de Brinquedo, Esqueceram de Mim, todos os filmes clássicos, Grinch, de Natal, eu gosto de assistir. Eu faço disso um ritual. Todo ano eu coloco pra assistir. E então, tipo, eu quero muito realmente deixar a casa ainda mais com mais aspectos de Natal de novo, eu tô comprando também algumas coisas que são, sabe, que remetem esse conforto, e aí junta com as coisas que eu tô comprando com o clima natalino. E aí, cara, olha, se bobear, eu não vou prometer aqui, mas eu vou dizer para caso eu faça, eu tiro do rascunho numa próxima vez, no próximo podcast aqui, no próximo episódio. Que é, quem sabe, se pá, eu cozinho ou cookies ou faço biscoitos. Cara, eu podia muito tentar fazer biscoitos. Eu vou ver. Se eu encontrar formas de biscoitinho, sabe aquele biscoitinho do Shrek, né?
aquele biscoitinho natalino? Se eu encontrar forminhas daquela, eu vou ver receitas, vou ver se eu faço eles e decoro e tudo mais. E se eu fizer, eu venho aqui pra contar pra vocês. Inclusive, se der, eu até deixo um pra mostrar aqui pra vocês, pra comprovar de que eu fiz. Porque, ai, gente, eu tô aqui até pensando, a casa mais decoradinha ainda, com Natal e mais coisas que eu comprei, né? Coisinhas legais. Meu kitzinho de panelas novo. Aí, tipo, forninho aceso, biscoitinhos assando, casa quentinha, cheirinho gostoso. Ai, cara, sério. Vem aí, hein? Eu vou ver se eu acho. Se eu achar e fizer, eu venho aqui contar pra vocês, porque eu quero muito ter essa experiência nesse meu larzinho, nessa minha casinha gostosinha com os meus gatos. Ah, que gostoso. Bom, é isso, gente, que eu tenho pra falar pra vocês. Este é o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido um pouquinho aqui com os meus pensamentos. Como eu falei no comecinho, por favor, deixa o like aqui pra mim. Ajuda demais o vídeo a circular, gente. Só de deixar um like. Você não tem ideia de como isso ajuda, velho. Então, assim, se você gosta dos meus conteúdos, se você tá sempre aqui, tá sempre me ouvindo, por favor, deixa um like, cara. Ajuda demais, mesmo. E aí, se você puder, comenta aqui pra mim, por favor, né? Já deixa aqui uma sugestão, as dicas que eu te pedi aí também de promoções, né? E coisas que você comprou também, já deixa aqui pra mim. Ah, e eu vou deixar aqui no finalzinho eu tenho deixado alguns emojis pra vocês comentarem ali pra eu saber que você chegou até o final, né? Eu até peguei referências de outros canais, confesso. Pra fazer isso, eu achei a ideia muito legal. E aí eu venho falar aqui o mesmo pra vocês. Dessa vez, então, eu vou deixar o emojizinho de biscoito. Sabe o que tem um biscoitozinho? Um donutzinho? Deixa ali pra mim. Donuts não, né? Um cookie. Um cookie. Se você encontrar aí, ou donuts ou cookie, enfim. Deixa ali pra mim que eu vou saber, tá? Que você ficou até o final. Tá bom? É isso, então. Um beijo. Fiquem com Deus. E até um próximo vídeo.